Anatomia do tronco encefálico. O tronco encefálico está situado entre o diencéfalo, cranialmente, e a medula espinal, caudalmente. E está também ventral ao cerebelo. Entre o cerebelo e uma parte do tronco encefálico, nós encontramos uma cavidade que é o quarto ventrículo. O tronco encefálico, ele é constituído por corpos de neurônios que se agrupam em núcleos. Esses núcleos eles vão participar da formação dos nervos cranianos e também é constituído por fibras nervosas, que se agrupam em feixes e formam os chamados tratos, fascículos e leminiscos. O tronco encefálico ele é subdividido em 3 regiões. O mesencéfalo, na sua porção mais cranial, que fica logo abaixo do diencéfalo e acima da ponte. É subdividido em bulbo, né, que é a sua porção mais caudal, que fica acima da medula espinal e abaixo da ponte, e a ponte, que é a porção que fica entre o mesencéfalo e o bulbo. O bulbo também pode ser chamado de medula oblonga. Ele possui sulcos que se continuam com os sulcos da medula espinal. Então, aqui nós temos uma visão ventral do tronco encefálico, né? Nós conseguimos perceber uma parte do mesencéfalo, a ponte e o bulbo, que é a região que nós vamos detalhar. Então, se nós percebemos um pouco mais inferiormente, ou seja, caudalmente, nós conseguimos visualizar no corte transversal o H medular, já que bulbo e medula têm continuidade. E essa continuidade, ela didaticamente, ela termina, não é um limite visível, mas nós sabemos que essa transição entre bulbo e medula ocorre a nível do forame magno. Acima do forame magno nós temos o bulbo e abaixo nós temos a medula espinal. Então, olhando aqui, percebemos o H medular, né? E vamos relembrar quais são os sulcos que a gente observa na região anterior da medula espinal. Então, a gente consegue perceber a fissura mediana anterior e essa fissura ela se continua pelo bulbo, né? A gente tem também o sulco lateral anterior na medula e esse sulco lateral ele se continua no bulbo. Lateralmente à fissura mediana anterior, na porção mais cranial do bulbo, nós temos as pirâmides. As pirâmides são elevações não tão pronunciadas quanto a próxima que nós vamos ver. Então, as pirâmides, elas estão nas laterais da fissura mediana anterior e são compostas por fibras nervosas descendentes que descem do córtex cerebral, de áreas motoras do córtex cerebral, e vão até a medula espinal. Então, essas fibras elas passam pelas pirâmides, esse feixe de fibras, formando uma região que se chama de pirâmides. Este grupo de fibras descendentes, elas são estudadas com o nome de trato córtico-espinal, porque são provenientes do córtex, no caso, córtex cerebral, e vão até a medula espinal. E esse trato córtico-espinal descendente, ele, numa determinada altura do bulbo, cruza cerca de 80% das fibras do trato córtico-espinal cruzam para o lado oposto, fazem como se fosse um X, né? Então, nessa região aqui, ó, existe uma decussação, que decussação é cruzamento das fibras do trato córtico-espinal, sendo denominada, né, decussação das pirâmides, certo? Na região lateral ao sulco lateral anterior, aqui nós temos o sulco lateral anterior, na região lateral desse sulco, nós temos uma outra
elevação, agora sim mais pronunciada, que é chamada de oliva. É um grupo é uma massa, né, de substância cinzenta, que lá no interior é conhecida como núcleos olivares, os núcleos olivares, né? E aí forma esse aspecto mais arredondado e mais saliente, que são as olivas, né? E ambas as regiões elas são responsáveis pela motricidade. Do bulbo emergem também nervos cranianos, né? Nós vamos perceber que a emergência do nervo craniano chamado de hipoglosso, ele é proveniente lá da região do sulco lateral anterior. Então, nós vamos olhar aqui para o sulco lateral anterior, que a gente acabou de ver na outra imagem, né? E lá na região mais superior desse sulco, a gente tem, né, a emergência de filamentos radiculares que vão formar o nervo hipoglosso, que é o 12º par craniano. Nós temos também no bulbo, a partir do bulbo, né, a emergência de outros nervos que são o nervo glossofaríngeo, o nervo vago e o nervo acessório, né? Somente a sua raiz craniana, que vai posteriormente se unir com a sua raiz espinal. Mas esses nervos cranianos, eles vão ser estudados com mais detalhes numa aula específica. Os nervos glossofaríngeo, vago e hipoglosso, eles emergem do sulco lateral posterior. O bulbo, ou medula oblonga, ele tem como cavidade o quarto ventrículo. Então, observando novamente a região posterior do bulbo, nós vamos visualizar os sulcos que se continuam com os sulcos da medula. Então, na região posterior da medula, nós temos o sulco mediano posterior. Esse sulco mediano posterior que vem da medula está presente no bulbo, como nós estamos vendo aqui, e ele se continua ao longo dessa abertura losangular, que nós já vamos detalhá-la. Então, tem o sulco mediano posterior aqui, né? Na lateral, bem para a lateral, nós vamos encontrar o sulco lateral posterior, né? O sulco lateral posterior, que também a gente viu na medula, tá? Agora, entre o sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior, nós temos o sulco intermédio posterior, que nós também vimos na medula, na sua região cervical, né? O sulco intermédio posterior. Vendo este sulco intermédio, que está entre o mediano e o lateral posterior, nós identificamos dois fascículos, também vistos na medula, que são os fascículos grácil, né? O fascículo grácil, que está mais medial, está mais próximo ao plano mediano, ao sulco mediano, né? E ele fica entre o sulco mediano e o sulco intermédio posterior. E nós temos também o fascículo cuneiforme, né? O fascículo cuneiforme entre o sulco intermédio e o sulco lateral, certo? Esses fascículos, eles são formados por fibras ascendentes, que são provenientes da medula e terminam nos chamados tubérculos dos núcleos grácil e cuneiforme. Então, o fascículo grácil, ele é proveniente da medula, né? E ele termina numa região chamada de núcleo grácil, que é um aglomerado de corpo de neurônio, tá? Formando um núcleo, tá? E por que vem a palavrinha tubérculo antes? Porque tubérculo é uma elevação, e esses núcleos, eles formam essas elevações. Então, por isso que é denominado tubérculo do núcleo grácil, que é onde termina o feixe de fibras ascendentes, que são provenientes do fascículo grácil, e trazem informações de membros inferiores. Nós vamos ver na aula de vias. E então, o fascículo cuneiforme, no mesmo sentido, né,
com essa mesma ideia, ele é formado por fibras ascendentes, que trazem informações dos membros superiores, no caso, e ele termina no núcleo cuneiforme. E esse núcleo forma um elevado chamado de tubérculo, que é o tubérculo do núcleo cuneiforme. Certo? Nós vamos ver que esses tubérculos, eles continuam e vão se afunilando para formar uma região, ou melhor, um feixe de fibras que vai ser denominada, né, de pedúnculo cerebelar inferior. Tá? Então, esses fascículos, eles vão se afunilando, eles vão se estreitando e vão formando o pedúnculo cerebelar inferior de ambos os lados. Os pedúnculos cerebelares inferiores, eles vão conectar o bulbo com o cerebelo, tá? Então, cerebelar, porque é ligado ao cerebelo. Lembra que o cerebelo está atrás do bulbo, está atrás do tronco, né? Está atrás da ponte. Nós estamos falando do bulbo. Então, esse pedúnculo é como se fosse uma sustentação, né? Um braço, onde o bulbo, neste caso, vai se conectar com o cerebelo que está atrás. E por isso que é dito inferior, porque o bulbo está na região mais inferior do tronco encefálico. Importante já comentar também que este sulco mediano, que é o sulco mediano posterior, né? Ele vai se abrindo, tá? Ele vai se abrindo, ele forma esse Vzinho aqui, tá? E ele se abre nessa porção, mas ainda ele continua por toda essa área, tá? Então, esse Vzinho aqui, ó, vai indicar o início do limite desta área ventricular, que é o quarto ventrículo. Tá? Então, vocês percebam esta área ventricular, que é o quarto ventrículo, né? Num formato losangular, e este ventrículo ele está aberto. Né? O bulbo ele continua aqui para cima, ele continua aqui. Então, esta região aqui, ó, é a porção aberta do bulbo. Esta aqui é a porção aberta do bulbo. Então, devido ao término desse sulco mediano aqui, ó, que se abre e forma esta porção que parece que está descoberta. Né? E começa, então, a formação do quarto ventrículo. O quarto ventrículo nós vamos estudar logo a seguir. A outra porção do tronco encefálico a gente chama de ponte, né? Então, a ponte ela está localizada entre o mesencéfalo e o bulbo, novamente. E se a gente olhar de antemão, nós olhando para a ponte, o que nós conseguimos perceber facilmente? Umas linhas que correm transversalmente na ponte, que são as estrias transversais, são chamadas de estrias transversais, são fibras que correm transversalmente na ponte, né? E essas fibras transversais, elas convergem lateralmente, né? Elas convergem lateralmente e vão formar um outro pedúnculo, que é o pedúnculo cerebelar médio. O pedúnculo cerebelar médio. Tá? O pedúnculo cerebelar médio, ele liga a ponte ao cerebelo, que está aqui, ó. Liga a ponte ao cerebelo, né? Então, novamente, é um pedúnculo como se fosse um braço. Neste caso, é o pedúnculo maior, né? É o maior pedúnculo dos três, que nós vamos ver mais um ainda. Cerebelar, porque está ligando o tronco encefálico com o cerebelo, no caso, a área da ponte, né? E é médio porque se refere à ponte, e a ponte ela está numa porção entre mesencéfalo e bulbo, então, tá? Médio, né? Então, o pedúnculo cerebelar médio, ele é formado pela convergência das fibras transversais que atravessam a ponte, né? E entre
o pedúnculo cerebelar médio aqui, ó, entre o pedúnculo cerebelar médio e o restante da ponte, entre o pedúnculo cerebelar médio do outro lado e o restante da ponte, nós temos a emergência de um outro nervo craniano, que é o nervo trigêmeo. Né? O nervo trigêmeo está aqui. Ó, tá? A gente tem a origem aparente deste nervo. Tá? Por que é aparente? Porque lembra, o tronco encefálico ele é formado por um aglomerado de corpos de neurônios também, que estão agrupados em núcleos lá dentro do tronco encefálico. A gente não consegue ver aqui. E são esses núcleos, lembra lá do primeiro slide, que participam da formação dos nervos cranianos. Então, o que a gente vê aqui é a origem aparente do nervo, né? Porque ele, na realidade, a sua origem real, ela está lá dentro do tronco encefálico, vindo dos núcleos. Então, quando eu falo aparente, é para que se entenda que o nervo ele já se originou de dentro do tronco encefálico, certo? Bom, então aqui nós temos o nervo trigêmeo, né? O nervo trigêmeo ele é subdividido em 3, oftálmico, maxilar e mandibular, e tem funções, uma função que é mista, tá? Novamente, nós vamos relatar os nervos que emergem, que estão relacionados com cada área do tronco encefálico, porém, os detalhes destes nervos, eles vão ser vistos na aula de nervo craniano. Nós temos também na ponte um sulco que corre longitudinalmente, também fácil de identificar, olhando aqui para essa região da ponte, além dessas fibras transversais, a gente vê também um sulco que corre longitudinalmente, que é chamado de sulco basilar, e este sulco basilar, ele aloja uma artéria, que é chamada de artéria basilar, tá? A artéria basilar vai ser vista quando nós estudarmos a irrigação do encéfalo. Então, é importante começar a fazer essas relações. O sulco basilar, ele aloja a artéria basilar. Esta artéria, ela participa da irrigação do encéfalo. E a gente também tem um outro sulco que corre de forma transversal agora, que é o sulco bulbo-pontino. Tá? É um sulco que corre entre o bulbo, que está aqui, né, e a ponte, que está ali. Então, como se estivesse separando o bulbo da ponte, que é esta areazinha aqui, ó, o sulco bulbo-pontino. Tá? E no sulco bulbo-pontino existe a emergência também aparente de nervos cranianos. Né? Quais são os nervos cranianos que emergem da região do sulco bulbo-pontino? Então, nessa região aqui, vamos olhar somente para um lado, nós temos o nervo abducente, que é o primeiro que emerge de medial para lateral, né? De medial para lateral. O nervo abducente, que é o sexto par craniano. Nós temos o nervo facial, que é o sétimo par craniano. Né? O nervo facial tem um componente chamado de nervo intermédio. Tá? Então, o nervo intermédio faz parte do nervo facial, é o seu componente sensitivo. E a gente tem também, emergindo do sulco bulbo-pontino, o nervo vestíbulo coclear, certo? E na parte dorsal da ponte, que nós estamos vendo a ponte, a gente tem o quarto ventrículo, né? O quarto ventrículo. Então, o quarto ventrículo é esta área losangular, como foi já falada, né? E o quarto ventrículo, ele está dorsal à ponte e ao bulbo, e, consequentemente, ele é anterior ao cerebelo, certo? O quarto ventrículo, ele tem uma continuação cranial e uma continuação caudal. O que significa isso? Que o conteúdo do quarto ventrículo, que a gente já viu, que é o líquor, este conteúdo, ele não fica restrito ao quarto ventrículo. Este conteúdo, ele se comunica com o terceiro ventrículo, no caso, por meio do aqueduto cerebral, né, o aqueduto do mesencéfalo.
Então, a continuação cranial do quarto ventrículo é com o aqueduto cerebral, certo? Se nós imaginarmos uma agulha entrando aqui no terceiro ventrículo, esse aqui é o terceiro ventrículo, a ponta dessa agulha, ela vai sair aqui, tá? Então, essa agulha, ela estaria passando pelo aqueduto cerebral. E a continuação caudal do quarto ventrículo é com o canal central da medula. Então, esta agulha também poderia ser inserida nesta região aqui para baixo, né? E ela ia atingir o canal central da medula. Lembrando que o canal central da medula, ele é muito pequeno, tá? Ele é muito pequeno. Então, o líquor, né? Ele passa para o terceiro ventrículo, ele alcança muito pouco o canal central, porque esse canal central ele é pequeno, e ele também alcança o espaço subaracnoide. Como que ele alcança o espaço subaracnoide? Não é pelo canal central e não é pelo aqueduto. É pelos recessos laterais e mediano, tá? Os recessos que existem, laterais e mediano, tá? Então, os recessos laterais, que correspondem às aberturas laterais do quarto ventrículo, que está indicada na figura, né? Por meio dessas aberturas, o líquor ele corre para o espaço subaracnoide. E nós também temos a abertura mediana do quarto ventrículo, que não se consegue ver nessa figura e é difícil de ver de qualquer forma nas peças práticas, se fosse o caso. Tá? Toda essa área aqui do quarto ventrículo, ela é chamada de assoalho, tá? Assoalho do quarto ventrículo. Tá? Se tem um assoalho, ele vai ter também um teto, que nós vamos ver logo a seguir. Tá? Então, toda essa área losangular que a gente estava falando desde o início é o assoalho do quarto ventrículo. Tá? O assoalho do quarto ventrículo tem como limite inferolateral, tá? Então, imagina aqui essa área losangular, tá? Essa área losangular, como se fossem dois triângulos, né? Com as bases voltadas, uma base voltada para outra, né? Então, a gente tem a região, o limite inferolateral, né? Do quarto ventrículo, que é formado pelo quê? Lembra quando a gente comentou aqui dos tubérculos dos núcleos grácil e cuneiforme? Então, aqui está o tubérculo do núcleo grácil e aqui o do cuneiforme, dos dois lados. Então, esses tubérculos eles vão ascendendo aqui, né, nessas laterais, ó, e vão formando esse limite inferolateral. Eles vão se abrindo como as pernas de um V, tá? Aqui está o vérticezinho do V e aqui está a perninha dele, do outro lado também. Então, isso forma um limite inferolateral, né? Então, formado pelos tubérculos dos núcleos, que vão ascendendo e vão se afunilando e vão formando, né? Se encontrando também com o pedúnculo cerebelar inferior, tá? Então, o pedúnculo cerebelar inferior, lembrando que ele comunica o cerebelo com o bulbo, tá? Isso forma aqui o limite inferolateral do assoalho do quarto ventrículo. Tá? Aqui, essa região do V, ela está rebatida. E o limite superolateral, tá? A mesma ideia, é formado este limite pelo pedúnculo cerebelar superior, tá? Que é o único que nós não vimos ainda. Estamos vendo agora, nós vamos falar sobre ele novamente, tá? O pedúnculo cerebelar superior, ele liga o mesencéfalo, que a gente não viu, com o cerebelo. Tá? Então, o pedúnculo cerebelar superior, ele participa da formação do limite superolateral do assoalho do quarto ventrículo. Tá? Ele participa da formação do limite do quarto ventrículo. Certo? Agora, vamos olhar para dentro deste assoalho e ver quais os elementos descritivos que a gente tem nesse assoalho. Então, vamos reiniciar pelo sulco mediano, tá? Que todo mundo já conhece, ó, sulco mediano posterior da medula, tá? Ele se abre aqui, forma esse Vzinho.
E aí a gente vê ele se continuando aqui para dentro do assoalho do quarto ventrículo. Este aqui, ó, é o sulco mediano também, tá? A gente chama só de sulco mediano, tá? Sulco mediano do assoalho do quarto ventrículo, tá? Bom, o sulco mediano, lateralmente ao sulco mediano, existe no quarto ventrículo uma região que parece uma saliência, tá? Toda essa região aqui, ó, que fica lateral a este sulco, existe toda essa região saliente, a qual nós chamamos de eminência medial, tá? Eminência medial. O que é medial mesmo? É tudo aquilo que está mais próximo do plano mediano. Então, eminência é porque está representando uma saliência, tá? Eminente no assoalho do quarto ventrículo e está medial ao sulco mediano, tá? Ao lado dele, numa porção medial. Então, a eminência medial, tá? Está ao lado do sulco mediano. E a gente tem essa eminência sendo limitada na sua porção lateral agora, tá? Na sua porção lateral, nós temos, a sua porção lateral é esta daqui, ó, tá? Que está mais distante do plano mediano ou do sulco mediano, tá? Então, essa aqui é a sua porção mais lateral, que é limitada pelo sulco limitante, tá? Pelo sulco limitante. Então, aqui, ó, tá o sulco limitante e aqui o sulco mediano. Entre um e outro, nós temos a eminência medial. Tá? O que existe nesta eminência medial? Se a gente olhar com carinho, nós vamos ver que existe uma área arredondada e globosa, tá? Que é chamada de colículo facial, certo? Colículo facial. A palavrinha colículo vai aparecer também no mesencéfalo, tá? E representa a presença de núcleo também, tá? Neste caso aqui, ó, colículo facial, por que é colículo facial? Porque nesta região, o nervo facial, ele curva-se sobre o núcleo do nervo abducente, tá? Então, hoje, para o conteúdo atual, né, basta saber que o colículo facial, ele possui fibras do nervo facial, tá? Mais para frente, nós vamos relembrar do motivo dele ser chamado de colículo facial. Por que é fibra do nervo facial? Como é que ela está disposta lá dentro do tronco encefálico, certo? Colículo facial, tá? Então, nós estamos na região da eminência medial, tá? Eminência medial aqui, colículo facial. E mais para baixo, a eminência medial continua, né? Mais para baixo, nós vamos encontrar uma região que representa o núcleo do nervo hipoglosso, que é chamado de trígono do hipoglosso. Então, essa região pequenininha aqui, ó, também fica entre o sulco mediano e o sulco limitante, claro, porque nós estamos falando da eminência medial, tá? Então, o trígono do hipoglosso, que na verdade é do nervo hipoglosso, do núcleo do nervo hipoglosso, certo? Trígono do nervo hipoglosso ou trígono do hipoglosso. E agora, fora dos limites da eminência medial, ao lado do trígono do hipoglosso, o trígono do nervo vago, tá? O trígono do nervo vago. Então, o trígono do nervo vago fica mais lateral. Aqui a gente também tem o trígono do nervo vago. E o trígono do nervo hipoglosso fica mais medial. O que nós temos ainda fora dos limites da eminência medial? Além do trígono do nervo vago, que nós acabamos de ver, o trígono do nervo vago, que fica fora dos limites da eminência medial, nós temos também uma área, né, se a gente for observar aqui, ó, com
com cuidado, ó, a gente tem uma área que também parece uma área triangular, né? Porém, com a base desse triângulo voltada para a eminência medial e o ápice desse triângulo voltada para a abertura lateral do quarto ventrículo, tá? Então, lateralmente ao sulco limitante, nós temos uma área, né? Então, lateralmente ao sulco limitante, nós temos uma área que é chamada de área vestibular, tá? Área vestibular. Lateral ao sulco limitante, na altura dos colículos, tá? Na altura dos colículos, para ficar mais fácil de visualizar aqui, de achar o local. Área vestibular. A área vestibular corresponde aos núcleos do nervo vestíbulo coclear, tá? Os núcleos vestibulares, no caso do nervo vestíbulo coclear. E, funcionalmente, essa área é relacionada com o equilíbrio, tá? Aí, então, também lateralmente ao sulco limitante, né? Também lateralmente ao sulco limitante, da região dos colículos até a região mais superior do aqueduto cerebral, essa região aqui mais estreita, ó, essa região mais estreita, que aparece com uma cor mais escura também, tá, nas peças, ela é chamada de locus cerulus, tá? Tem esse nome diferente aqui da origem da palavra, né? E a gente lê locus cerulus, tá? Essa área, ela é responsável pelo mecanismo do sono. Então, essa área estreita que fica acima do nível do colículo facial e até a região do aqueduto do mesencéfalo, tá? Essa área aqui, ó, mais estreita. Lateralmente ao sulco limitante também. Bom, o quarto ventrículo, além dessa área de assoalho que nós descrevemos, toda a área, né? Possui, então, um assoalho e, por outro lado, existe um teto, tá? E esse teto, ele existe na região mais cranial do quarto ventrículo. Aqui a gente tem, ó, a área que forma esse teto, que é o véu, chamado de véu medular superior, tá? Que é uma lâmina de substância branca entre os dois pedúnculos cerebelares superiores. Aqui na figura, este véu medular ele está rebatido, tá? Se a gente voltar este véu aqui para o lugar, ele vai vir para cá, ó, e vai ligar um pedúnculo cerebelar superior ao outro, né? E forma um teto, tá? Que é o teto do quarto ventrículo. E a gente, no interior, abaixo deste teto, a gente encontra o plexo corioide. O plexo corioide do quarto ventrículo, né? Que é aquela região formada por células ependimárias, invaginações da pia mater e vasos sanguíneos que participam da formação do líquor, né? Nós não conseguimos visualizar nessa peça, mas nessa imagem, nós vamos verificar nas últimas imagens. Tá? Nós temos também a última porção do tronco encefálico, que é chamada de mesencéfalo. Tá? Então, olhando aqui nessa ilustração, a gente tem o mesencéfalo aqui. Ó, isso aqui é mesencéfalo, tá? Isso aqui é mesencéfalo. Ele é atravessado pelo aqueduto do mesencéfalo. E o aqueduto do mesencéfalo vai possibilitar a divisão do mesencéfalo em uma porção posterior, né? E a outra que é anterior, tá? Lembrando que o aqueduto do mesencéfalo comunica o líquor do terceiro ventrículo com o líquor do quarto ventrículo. Tudo bem? Num corte transversal, a gente consegue ver o mesencéfalo assim, ó. Aqui o aqueduto, tá? Num corte transversal. Aqui está o aqueduto, visto longitudinalmente nesse corte sagital, né?
essa vista sagital. Aqui a gente vê o aqueduto num corte transversal. E aí a gente verifica, ó, o que está atrás do aqueduto do mesencéfalo é o teto. Tá? Essas duas porções aqui arredondadas, esses relevos aqui, são os colículos que a gente vai ver a seguir, tá? E é o que a gente está visualizando aqui também, ó. Tá? Então, aqui está o teto e esse aqui é o teto. E aqui está o pedúnculo cerebral, tá? Não confunda com pedúnculo cerebelar, tá? Então, e anteriormente ao aqueduto do mesencéfalo, a gente tem o pedúnculo cerebral, que vai ter as suas subdivisões, que a gente logo vai identificar também. Tá? Bom, o teto do mesencéfalo. Aqui nós temos a vista dorsal do tronco encefálico, né? E vamos nos focar ao mesencéfalo. Tá? Então, o mesencéfalo é essa porçãozinha aqui, ó. Tá? Essa porçãozinha aqui, a gente tem também o mesencéfalo mais aqui para baixo, mas a gente está visualizando o teto e não o pedúnculo. Tá? Então, no teto do mesencéfalo, a gente vai encontrar na vista dorsal. Anteriormente, nós vimos o mesencéfalo num corte sagital, né? E num corte transversal. Aqui a gente está vendo de outra forma. Tá? Ó, a gente está olhando por trás, ó, tá? Vista dorsal. Então, na vista dorsal, a gente vai ver essas 4 regiões arredondadas que a gente que a gente denomina colículos. Tá? No conjunto, elas são chamadas de lâmina quadrigêmea. Tá? São 4 colículos. Muito parecidos, né? A gente tem os colículos superiores, que têm vias iguais de um lado e do outro, né? E as mesmas funções. E assim como os colículos inferiores. Tá? Então, em cima, nós temos o colículo superior, aqui de um lado, o colículo superior de um lado. E este colículo superior, ele possui uma projeção, que é chamada de braço do colículo superior. Tá? Então, o colículo superior ele emite um braço, que é o braço do colículo superior, e esse braço do colículo superior ele alcança o corpo geniculado lateral. Esse corpo geniculado lateral ele está no final do trato óptico. Tá? E o corpo geniculado lateral, assim como o outro que é o medial, eles são partes do diencéfalo. Tá? A gente vai ver em outra aula também. Então, o que é mesencéfalo é colículos. Tá? Os colículos. E o início aqui da sua projeção, né? Que é o braço, no caso do colículo superior. Tá? E como esse braço, ele alcança o corpo geniculado lateral, e como eu falei para vocês, o corpo geniculado lateral ele está no finzinho do trato óptico, a gente já tem aqui a noção de que o colículo superior ele vai fazer parte da via óptica. Tá? Então, tem o colículo superior de um lado e do outro. Abaixo desses colículos superiores, nós temos os colículos inferiores. Tá? Os colículos inferiores, eles também possuem seus braços, né? O braço do colículo inferior aqui de um lado e tem do outro também. Tá? O braço do colículo inferior, ele vai alcançar o corpo geniculado medial, também no diencéfalo. E o colículo inferior, ele faz parte da via auditiva. Certo? Abaixo dos colículos inferiores, a gente tem a emergência deste outro nervo craniano, que é o nervo troclear. Tá? Nesta visão, a gente tem também a visualização dorsal no mesencéfalo, tá? Agora numa vista mais ampliada. Então, a gente vê os 2 colículos superiores, tá? A gente vê os colículos inferiores, né? E a gente vê, abaixo dos colículos inferiores, a emergência do 4º par craniano. Tá? De ambos os lados, abaixo de ambos os colículos inferiores.
um corte transversal do mesencéfalo, aqui nós vemos esse corte transversal e uma vista superior, né? A gente visualiza o aqueduto do mesencéfalo, né? O aqueduto do mesencéfalo, que a gente estava vendo antes naquele esquema em preto e branco, tá? E a gente visualiza aqui, ó, o colículo superior, tá? Porque este corte ele foi feito na altura do colículo superior. O colículo superior está aqui, ó. Então, o corte transversal vai mostrar esse arredondado do colículo superior, tá? E se a gente quisesse explorar aqui um pouco mais, esta região arredondada aqui para baixo é o colículo inferior, onde está bem a pontinha do cursor, certo? E o restante aqui é todo o pedúnculo cerebral, tá? Que a gente vai ver agora. Então, à frente do aqueduto do mesencéfalo, num corte transversal, a gente tem o pedúnculo, que é toda essa área aqui, ó. Tá? No pedúnculo, nós temos uma região que é basicamente formada por células, que é o tegmento, e uma região mais anterior, que é a base do pedúnculo cerebral, que é formada por fibras. Tá? Entre base e tegmento, a gente tem uma área mais escura, que é a substância negra. A substância negra ela é rica em neurônios que contêm melanina, que é responsável por dar cor, por exemplo, a cor dos olhos, né? Por isso que ela aparece com a coloração mais escura, ó, a substância negra aqui, tá? Entre a base e o tegmento, que é essa área aqui, que é o tegmento. E é claro que a gente tem em cada área, base ou tegmento, a gente ainda vai ter outros elementos, né? Por isso que vocês estão vendo essas duas regiões arredondadas aqui de outra cor, tá? Mas o que eu estou falando agora é a substância negra, que fica entre base e tegmento do pedúnculo cerebral, tá? Substância negra. A gente também tem na região do suco, de um suco que a gente denomina suco medial do pedúnculo cerebral, né? A emergência do terceiro par craniano, que é o nervo óculo-motor, tá? Associando, então, a emergência desse nervo com o mesencéfalo. E o que nós temos na área que parece essa área arredondada aqui no tegmento? Ó, o que seria isso? Então, essa área arredondada que aparece no tegmento, né? A gente tem agora uma visão do mesencéfalo, né? Essa visão ela é inferior, então veja como está aqui o esquema aqui em cima. Ó. A gente está olhando na base de baixo para cima, tá? Como se a gente fosse olhar para a face inferior do cérebro, tá? A gente está olhando de baixo para cima. Então, o que antes, essa região aqui, ó, que é o tegmento, está aparecendo para baixo, tá? O tegmento está aparecendo para baixo. O tegmento está aqui, ó, aparecendo para baixo. E essa daqui é o pedúnculo cerebral, tá? Então, o pedúnculo cerebral tá nesta área toda aqui. A gente está tendo uma visualização diferente das outras, tá? Então, ali o aqueduto e o colículo, tá? Que a gente viu anteriormente, tá? E todo esse restante é o pedúnculo cerebral, né? A base, né? A substância negra, a área do tegmento. Na área do tegmento, essa denominação nova que é do núcleo rubro. Tá? Núcleo rubro também tem função relacionada à motricidade da musculatura distal dos membros. Núcleo rubro. Vamos ver algumas peças naturais. Né? No encéfalo em secção mediana, a gente consegue visualizar o quê? Né? A gente consegue visualizar o teto do mesencéfalo, que a gente estava vendo recentemente aqui nesses slides, né? No teto, a gente identifica ó, essa voltinha aqui, que é o colículo superior, essa voltinha aqui, que é o colículo inferior. Né? A gente visualiza o pedúnculo cerebral. A gente visualiza o pedúnculo cerebral
e o aqueduto do mesencéfalo. Tá? A gente visualiza a ponte, aqui está o bulbo, tá? O quarto ventrículo, tá? E essa flechinha aqui, ela está indicando a abertura mediana do quarto ventrículo, que eu não tinha mostrado na outra imagem. E ela aparece aqui. Vista anterior do tronco encefálico. Nós temos o mesencéfalo, especificamente a área que é o do pedúnculo cerebral, né? A gente vê uma parte do mesencéfalo, qual a parte? Pedúnculo cerebral. A gente vê a ponte, né? A gente vê a ponte aqui. Na ponte, a gente consegue identificar o sulco basilar, a gente consegue identificar o sulco bulbopontino também, né? A gente consegue identificar também, ó, essa área aqui que é do pedúnculo cerebelar médio, tá? Essa área aqui que é do pedúnculo cerebelar médio, tá cortado. A gente visualiza o bulbo, né? No bulbo nós temos a oliva, de um lado e do outro, ó, essa área aqui parece, né, olivas, como se fossem duas azeitonas nas laterais do bulbo, né? Entre o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior. Tá? Então, tem as olivas, né? E aqui as pirâmides, ó, uma pirâmide aqui e a outra pirâmide ali, tá? Pirâmide. A gente identifica também, nós temos aqui, ó, a fissura mediana, tá? A fissura mediana, desculpe aqui, está escrito errado, né? É a fissura mediana, nós estamos na região anterior do bulbo, né? E a gente também tem a decussação das pirâmides, a decussação das pirâmides, tá? Numa vista posterior, a gente identifica o mesencéfalo. Quais regiões do mesencéfalo? Os colículos superiores e inferiores, né? Os colículos superiores e os colículos inferiores. E a gente vê, ó, o braço do colículo inferior aqui, ó. O braço do colículo inferior. Vê que ele se prolonga, tá? Aqui a gente tem o braço do colículo inferior. Nós temos também os pedúnculos cerebelares, ó, pedúnculo cerebelar superior, aqui cortado, toda essa área aqui, ó, mais estreita, cortada. O pedúnculo cerebelar superior. O pedúnculo cerebelar inferior, o pedúnculo cerebelar inferior e o pedúnculo cerebelar médio, tá? Mais espesso aqui, com fibras nervosas, né? Que comunicam o tronco com o cerebelo. A gente tem a área do quarto ventrículo, no caso aqui a gente está olhando para o assoalho do quarto ventrículo, né? Onde a gente identifica o sulco mediano, né? Lateralmente ao sulco mediano, toda essa área que é chamada de eminência medial, entre o sulco mediano e o sulco limitante, né? Então, essa área toda aqui é a eminência medial. Na eminência medial, a gente identifica uma regiãozinha mais globosa, que é a do colículo facial. Aqui dá para ver o colículo facial, né? E mais para baixo, na eminência medial, o trígono do nervo hipoglosso. O trígono do nervo hipoglosso. Aqui, trígono do nervo hipoglosso. Certo? No bulbo, a gente também, mais caudalmente aqui no bulbo, né? A gente consegue perceber os tubérculos dos núcleos grácil, mais medial, e do núcleo cuneiforme, mais lateral. Uma vista lateral esquerda do tronco encefálico, a gente identifica a ponte, identifica o sulco basilar e identifica os pedúnculos cerebelares, o superior e o médio, tá? O pedúnculo cerebelar médio e o pedúnculo cerebelar superior, que eles estão seccionados, tá? Novamente aqui o bulbo
e novamente as olivas e a pirâmide nesta vista lateral. Tá? E aí eu vou mostrar 3 cortes do mesencéfalo, em diferentes alturas. Tá? Então, aqui a gente tem uma secção transversal do mesencéfalo a nível do colículo superior. Tá? Esse aqui é o corte número 4, ó. É o corte número 4. Então, se a gente fizesse um corte aqui nessa altura do mesencéfalo, a nível bem passando aqui no colículo superior, e olhasse transversalmente, né, de cima, a gente veria, né, os colículos superiores, né, e os colículos inferiores ali, ó. Tá? Os colículos superiores e os colículos inferiores. Então, essa voltinha aqui, ó, essa curvinha arredondada aqui, são os colículos. Tá? O aqueduto do mesencéfalo, os núcleos rubros, ó, bem delimitados aqui, os núcleos rubros, a substância negra e a base do pedúnculo cerebral. Tá? Agora, se esse corte fosse um pouco mais para baixo, número 5, a gente teria uma secção transversal da ponte, tá? Uma secção transversal da ponte. Olhando de baixo para cima, né, numa vista inferior, a gente tem... Primeira coisa que a gente consegue perceber aqui, ó, isso aqui tudo é cerebelo, tá? Aqui é o cerebelo, ó. Aqui é cerebelo, aqui é cerebelo, né? Essa área que parece umas folhas, né? A gente vai identificar mais na próxima semana. E essa região aqui é a ponte. Né? Lembra que a ponte tem fibras transversais? Né? A ponte tem fibras transversais que convergem para formar o pedúnculo cerebelar médio. Então, aqui a gente tem o pedúnculo cerebelar médio. Tá? E o quarto ventrículo. Essa região, essa abertura que está aqui. E no último corte, o corte número 6, que ficou a nível da oliva, né? As olivas que estão no bulbo, certo? Então, neste corte, uma vista inferior, a gente também identifica o quarto ventrículo. A gente identifica o quarto ventrículo, né? A gente identifica o plexo corióideo do quarto ventrículo, que é essa área aqui que ela está escura, né? Mas existem vasos sanguíneos, uma área um pouco avermelhada aqui, que vai estar representando o plexo corióide do quarto ventrículo. Tá? E a gente tem também as olivas. Tá? Então, essa área que parece aqui um emaranhado, ó, um emaranhado mais escuro, são os núcleos olivares. Tá? Então, essa área aqui é a oliva. E está mais escura aqui porque existe núcleo dentro das olivas, que é corpo de neurônio, a área mais escura, acinzentada. Pessoal, muito obrigada novamente pela atenção e até o próximo encontro.